sou Isabel Cristina, sua professora de ética profissional aqui do Questões da Ordem Concursos. Hoje mudaremos um pouquinho o foco. O nosso objetivo hoje é falar sobre questões relativas ao exame 38º. Exame que saiu o edital ontem. Estou falando hoje do dia 18 de abril de 2023. Exame este que trouxe algumas modificações que já estavam previstas, já que há anos temos discutido a respeito das modificações para que o exame se adeque às necessidades da sociedade. E é com essa fala que o nosso presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, falou, ou seja, a grade curricular das nossas universidades tem mudado de acordo com a necessidade da sociedade e, por isso, também o exame terá que se adequar a essas necessidades, para que o advogado vá mais preparado para a sua atuação no seu dia a dia como profissional da área na defesa dos seus direitos. Então, vamos falar quais são essas modificações, quais são essas alterações que estão acompanhando o movimento social aqui do Brasil. E para falar sobre isso, vamos lembrar que o exame da ordem é composto de duas fases. A primeira fase traz para você as questões objetivas, formada por 80 questões. Isso mesmo, são 80 questões, distribuídas antigamente em 17 disciplinas. Hoje, 20. 20 por quê? Foram incluídos, o direito previdenciário, o direito eleitoral e o direito financeiro. Lembrando que neste exame 38º, a quantidade de questões, ou seja, as 80 questões, não alteraram na primeira fase. O que ocorreu foi que em direito administrativo, direito civil, processo do trabalho, direito constitucional, direito empresarial, perderam uma questão cada. Ou seja, para ajudar a inserir duas questões de direito previdenciário, direito eleitoral e direito financeiro. A gente sabe que neste exame 38º os alunos ficarão mais inseguros neste primeiro momento. Por quê? A área do direito financeiro é uma área que muitos advogados não gostam muito de falar, porque advogado, como todo professor na faculdade fala, advogado não é muito chegado a números, a matemática. E as pessoas estão com medo se nessa fase de direito, nessa primeira fase desse exame 38º, terá cálculos. Gente, vamos lembrar que, tirando previdenciário, que você vê mais cálculos, o direito financeiro, apesar desse nome, vai trabalhar como vocês viram em direito administrativo. Vai falar mais sobre a esfera administrativa pública, vai abranger mais o direito público. Então, em relação às despesas, em relação ao orçamento que o governo, que a entidade pública tem para disponibilizar para alcançar os seus objetivos, os seus princípios administrativos, então ficará muito em volta do que vocês já viram em direito administrativo. Então, não tem que ter esse temor de ir para a prova com medo do direito financeiro. Serão duas questões que eu acredito que estarão muito mais voltadas para o direito administrativo, para o direito constitucional, entendeu? Para o direito tributário, ou seja, matérias que vocês já estão dominando porque vocês estudam há mais tempo. Então, nada de ter medo do direito financeiro, porque o objetivo é o ramo público que vocês veem distribuído em toda a nossa Constituição, ok? Então, tranquilidade nesta fase. São duas questões de direito financeiro, mas como é o início,
ele estará mais voltado para o direito público. Direito público que muitos advogados, quando saem da sua graduação, vai procurar a pós-graduação na esfera pública, ou seja, ele vai completar. Então, realmente, o OAB e a FGV estão, sim, abarcando esse interesse que vai crescendo dia a dia entre nós profissionais da advocacia, ok? Outro ponto que eu queria dizer para vocês é em relação ao direito previdenciário. É o direito que está inserido, sim, muito no dia a dia de nós brasileiros, de nós cidadãos. Então, está sempre discutindo sobre reforma da Previdência, sobre a questão da aposentadoria, e também é um ramo que muitos advogados procuram para exercer. Então, porque existe uma quantidade de pessoas e a sociedade está sempre remodelando essa questão do direito previdenciário. Então, vai ser tranquilo também, você já vem na faculdade há mais tempo, então não tem mais o que temer. As provas da faculdade, querendo ou não, vão refletir um pouco do que será cobrado no exame de ordem, tá ok? Então, mais tranquilidade ainda para fazê-lo. Não precisa afobar, não precisa ter medo. Assim como eu falei do direito financeiro, o direito previdenciário faz parte do nosso dia a dia. Agora vamos falar do direito eleitoral. Também direito eleitoral é discutido sempre que temos eleição. Então vocês vão aplicar na prática, ou através do código, né? Ou através das leis, aquilo que vocês veem no dia a dia seu, quando você vai votar, quando você vai exercer a sua cidadania durante o período de eleição. Então, é outra questão também muito tranquila, já que tem aluno que já vota desde os 16 anos, né? Como prevê a nossa Constituição, como prevê as nossas leis eleitorais. Então, tranquilo também, gente, não precisa ficar com medo. Essas são as questões que a gente tem que ter em mente. O exame 38º, acrescentaram 3 disciplinas essas que fazem parte, sim, do nosso dia a dia como cidadãos brasileiros. Então, nada de ficar desesperado, nada de ficar inseguro. Vai ser só mais uma computação de disciplinas do direito que vai colocar 2 a mais. E o melhor, que é o que eu falo, que aquele direito empresarial que todo mundo tem pavor, eu, na faculdade, a gente sabia que direito empresarial é a matéria que a gente estuda, e a gente não entende quase nada, né? Então, não vai ser diferente. Então, ela vai ser boa, porque tirou uma dela, entendeu? Então, vai ser muito melhor. Então, você vai estudar, não é que você vai estudar menos, porque você vai ter que estudar tudo que está abarcado no edital, né? Porém, vai ser mais fácil até para você pontuar. Então, gente, tranquilidade, tá bom? Agora, o que eu vou falar é em relação à minha matéria, que é de ética profissional. Ela continua sendo o cerne, a matéria mais importante, porque ela garante a você 20% da sua aprovação. Então, se você ficar preocupado de não pontuar nas outras disciplinas, e o medo de zerar, em ética profissional você certamente conseguirá sim a sua aprovação, ajuda nessa sua aprovação através de ética profissional. A ética profissional é aquela matéria fundamental para nós advogados, ou seja, aquela que vai reger o seu dia a dia. Então você tem que estudá-la com o coração aberto, com o melhor afinco, já que ela é mais tranquila, mais fácil. Ela tem uma interdisciplinaridade, ela vai perpassar por todas as áreas. Você pode falar de direito do trabalho, você pode falar do direito empresarial. Então, assim, a ética profissional ajuda, contribui até para você abrir um olhar melhor para as outras disciplinas. Então, também você deve focar também no estudo principal de ética profissional, porque ela ajudará você a gabaritar. E voltando ao nosso edital, já que a gente falou de disciplina, né? O nosso edital está marcando o início das inscrições será dia 24 de abril, ou seja, na semana que vem, iniciando às 17 horas. Tem candidato que fica preocupado, não abriu. É às 17 horas que... tá chovendo aqui muito, trovão, uma confusão danada. Então, vocês me aguardem aí, fiquem aí.
Então, o barulho tá muito, mas o nosso barulho do nosso exame vai ser muito melhor, porque você vai conseguir a sua aprovação, se Deus quiser, fé em você. Então, voltando aí, as inscrições se iniciam no dia 24/4, às 17 horas, e finda no dia 2 de maio, também às 17 horas. Concentração neste horário, não deixe para a última hora. Em relação ao pagamento, será o valor da inscrição é R$ 295 a primeira fase e a segunda fase junto, ou seja, você vai pagar pela inscrição desse exame 38º R$ 295, ok? Se você está fazendo a primeira e a segunda fase. Já se você for fazer a repescagem, o valor é menor. E lembrando que como a OAB e a FGV promove que você pode fazer o pagamento até 1 mês, 2 meses após a inscrição, é você ficar atento. Porque o pagamento, o último dia para pagar a inscrição, a taxa de inscrição, é dia 9/6, ok? Então, cuidado. Como a inscrição está sendo dia 24, a gente sabe que muitos candidatos não têm dinheiro agora no final do mês, então você pode agendar. Você marca lá para o dia 2, o dia que você recebe, ou do próximo mês, o mês de maio, ou o início do mês de junho. Não deixe para a última hora. Eu tenho muitos candidatos que fazem a inscrição e depois esquece de pagar a taxa. Então, não perca essa chance, tá? Fique atento no dia em que você emitir o boleto e que você vai pagar, tá? Outra questão, a repescagem também, além dela ter um valor diferenciado, ela também tem um edital separado. Então, tem que ficar atento também no período da inscrição da repescagem, assim como o seu edital, que é diferenciado do edital do exame completo, ok? No mais, era isso que eu queria falar. Tem uma coisa assim. Muitos alunos acham o seguinte, que na hora que você está fazendo a inscrição, ficar atento no local que você vai escolher. A primeira fase, você pode fazer em um local, por exemplo, eu moro em São Paulo. E aí, eu posso escolher qualquer cidade do estado de São Paulo para fazer a prova, ok? Na segunda fase, eu posso escolher outra cidade para fazer, entendeu? Eu moro no estado de São Paulo, então eu moro em Mogi das Cruzes. Então eu escolho a cidade de Mogi das Cruzes para fazer a primeira prova, ou seja, a primeira fase da fase objetiva. A segunda eu posso escolher Campinas, Guarulhos, onde eu quiser, tá bom? Então isso deu essa possibilidade também. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa muda nesse inteirinho entre a primeira fase e a segunda fase e fica preocupada. Você pode já planejar a segunda fase, porque isso vai ser dado para você no ato da inscrição. Lembrando que as inscrições ocorrem, né, no site da FGV. Aí vocês acessam o www.fgv, OAB, né, exame da OAB, e aí vocês promovem a sua inscrição, ok? Uma questão que eu sempre trago para os meus alunos, que é para ficar atento às notícias a respeito do edital. Então, sempre que você for possível, acesse o site da OAB e veja lá na parte do site o quesito exame de ordem, tá? Para que vocês fiquem mais atualizados e não perca alguma notícia que seja relevante para você fazer o seu exame. E mais uma vez, lembrar o seguinte, acabou aqui, vocês me ouviram? Vão ouvir assuntos relacionados ao exame? Consulte o edital, gente, leia o edital. Você, como possível administrador de direitos, ou seja, você vai falar sobre direitos, você vai falar sobre leis, você vai ler, vai defender teses, vocês vão ter que executar isso diariamente. Então, o melhor você comece lendo o seu edital, entendendo o seu edital, porque ficará mais fácil até para você abrir a sua mente em relação às disciplinas, às leis e tudo que rege a sua prova. Então, fique atento, leia o edital, não só ouça o que eu estou falando, o que outro cursinho esteja falando, ou o que outro professor esteja falando. Aproprie do conhecimento através da leitura do edital. Vá mais entendendo o que é edital, tá bom? O que está no seu edital. E mais uma vez, lembrando que o exame de ordem 38º mudou.
foi acrescido 3 disciplinas, tá? Então, se você não teve essas disciplinas regularmente na faculdade, tem uma atenção maior nelas para que você consiga fazer os 2 pontos, pelo menos de cada disciplina. Porque são 6. Então, se você contar 2 de direito previdenciário, 2 de direito eleitoral, 2 de direito financeiro, são 6. Então, não é porque não vai ter importância. Todas as disciplinas importam, tá? E mais uma vez lembrando que a minha disciplina ética profissional é a melhor, é aquela que vai garantir a sua aprovação. Então, leia, estude, ouça o nosso podcast sobre o Estatuto da Advocacia da OAB, né? A Lei Federal 8.906 de 94, assim como o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral da OAB. São treinamentos diários que vocês poderão fazer aqui através da análise de questões, além de ouvir os nossos podcasts. Porque ética profissional, se você gabaritar, você garantirá 10% da sua aprovação na prova, ou seja, 20% no total da sua aprovação, ok? Boa sorte, que você seja feliz nessa sua escolha, porque a atividade advocacia, eu acredito que seja a melhor profissão deste momento, ou seja, dos nossos direitos, né? Em advogar, em defender os nossos direitos. Boa sorte, boa prova e sigam a gente aqui no Instagram, no canal do Questões da Ordem, concursos aqui no YouTube, ok? Até mais!